Jacob estava na parada de ônibus, esperando pacientemente pelos clientes com quem tinha um caso especial. Seu equipamento simples consistia de algumas pás de tipos diferentes. Ele seguia cada carro que passava com os olhos, impaciente, batendo o pé. Ele queria terminar esse trabalho o mais rápido possível, ser pago e voltar para casa. Sua esposa Amanda sempre sonhou em fazer uma viagem para Miami, mas sempre havia algo que impedia isso para Jacob. Às vezes era falta de dinheiro, outras vezes era ter muito trabalho. Tudo bem, eu só vou economizar um pouco e, com certeza, faremos essa viagem, tranquilizava-se Jacob. Ainda não havia sinal do cliente, e o homem estava ficando ansioso. Finalmente, um carro parou a alguns metros de Jacob. O dono saiu e abriu o porta-malas. Jacob rapidamente colocou suas ferramentas no porta-malas e sentou no banco do passageiro. Jacob Edmond trabalhava como coveiro há vários anos e nunca reclamou da falta de trabalho. Sua profissão não era afetada pelos mercados financeiros ou mudanças no governo. Sua tarefa era simplesmente preparar tudo para que os falecidos pudessem ser sepultados com todos os procedimentos e honras adequados. Cavar covas não era fácil, mas ele estava acostumado e se considerava um profissional nessa linha de trabalho. O motorista do carro não disse uma única palavra durante a viagem. Jacob olhava pela janela, observando as pessoas seguirem suas atividades em um ritmo monótono. Logo chegaram aos imensos portões do cemitério da cidade, um lugar familiar para Jacob devido a trabalhos anteriores. O cliente levou Jacob ao local certo e desejou-lhe sorte, dizendo que voltaria para buscá-lo assim que ele terminasse. Antes de começar a cavar, Jacob olhou ao redor. Não era o melhor local, pois havia uma sepultura antiga nas proximidades. Jacob não gostava desse tipo de trabalho devido à proximidade de outra sepultura. Ele precisava ser muito cuidadoso, o que tornava o processo de escavação mais desafiador. Jacob fez uma marcação preliminar e começou o trabalho. Do outro lado, havia outra sepultura que exigia que Jacob trabalhasse com precisão meticulosa. O solo cedia facilmente e Jacob até se pegou pensando que terminaria mais cedo do que o planejado. Mas, quando cavou cerca de metade da profundidade necessária, o solo mudou de composição e agora estava cheio de pequenos fragmentos rochosos. Bem, aí está, pulei para conclusões muito rapidamente, pensou Jacob. Ele deveria ter sabido melhor, pois não era a primeira vez que algo assim acontecia com ele. Apesar de sua idade, o coveiro era bastante experiente e cavou no solo como uma toupeira. Em breve, os esforços de Jacob valeram a pena, e o solo rochoso cedeu à sua pressão. Isso é muito melhor, afinal, sou realmente bom no meu trabalho, disse Jacob sarcasticamente para ninguém em particular. De repente, enquanto ele tentava aprofundar o fundo da sepultura, algo estalou sob seu pé. Surpreso, Jacob deu um salto quando suas pernas afundaram até o tornozelo em algo desconhecido. Deve ser um caixão, pensou Jacob. Só então ele percebeu que, quando a lápide na sepultura vizinha foi colocada, foi erroneamente posicionada alguns metros à esquerda, resultando no caixão ficando fora do túmulo, levando a essa consequência infeliz. Jacob não era supersticioso, mas nem mesmo ele poderia ignorar o que aconteceu. Espero que minha perna esteja bem. Por que eu tive que cavar tão fundo? O jovem coveiro repreendeu a si mesmo, tentando se mover o mínimo possível. Jacob pegou a pá e tentou alargar a abertura em que seu pé estava preso. Para sua surpresa, o caixão era sólido e estava notavelmente bem preservado, o que era inesperado dada a sua idade. Jacob estava coberto de suor, mas finalmente conseguiu libertar seu pé do caixão. Ele não estava muito animado para olhar dentro e ver o que havia no fundo, e o que ele poderia ter encontrado lá. Mas de repente, Jacob notou algo estranho aos seus pés. Parecia algo parecido com um cartão de beisebol ou um pequeno calendário. Deve ter caído do caixão quando ele tirou o pé. Jacob era louco por beisebol e colecionava cartões com atletas famosos desde a infância. Ele herdou esse hobby do pai dele, que havia acumulado uma coleção decente de cartões autografados de estrelas mundialmente famosas. Inclinando-se sobre o caixão, Jacob pegou o item misterioso e recuou surpreso.
Não era um cartão de beisebol, mas uma fotografia antiga e amarelada, com bordas enroladas. Ela retratava um jovem agradável em um terno e um chapéu, mas conforme Jacob olhava mais de perto, ele percebeu que o homem estava em exatamente o mesmo lugar em que ele estava, naquele momento. O coveiro reconheceu o local pela lápide bem preservada, datada do início do século passado. Uau, isso é interessante. Nunca imaginei que encontraria algo assim, sussurrou Jacob, decidindo guardar a fotografia no bolso e cobrir cuidadosamente tudo com terra. Agora o caixão no fundo não estaria visível e não atrapalharia o enterro. Jacob entendeu que seu trabalho estava feito, o que significava que poderia chamar seu cliente para buscá-lo. A única coisa que o preocupava era aquela fotografia. Ele não tinha dúvidas sobre a sua autenticidade e idade, mas o local onde a foto foi tirada levantava algumas questões. Alguém poderia ter decidido ser fotografado em seu próprio local de sepultamento. Tudo isso é muito estranho, embora coisas mais estranhas já tenham acontecido. Algumas pessoas querem ser enterradas com joias, celulares e até objetos domésticos. Por que eu deveria ficar surpreso? Pensou Jacob, tentando acalmar seus nervos. Tendo saído da cova, Jacob sacudiu a poeira e sentou-se no banco mais próximo. Ele decidiu não ligar para o cliente ainda, pensando que ele devia estar ocupado organizando o funeral programado para mais tarde naquele dia. Tudo bem, posso esperar. O homem está passando por um momento terrível e merece compreensão, ponderou Jacob. Logo, os parentes do falecido começaram a se reunir no local do sepultamento. A maioria deles era idosa, levando Jacob a concluir que ele estava cavando túmulo para a esposa ou irmã do homem falecido, cuja foto agora repousava no bolso de seu casaco de trabalho. Enquanto isso, mais pessoas chegavam ao cemitério. De fragmentos das conversas que Jacob ouviu, ele soube que estavam sepultando Barbara Parker, que tinha 85 anos no momento de sua morte. Jacob olhou para a lápide na sepultura vizinha e percebeu que Roger Parker, seu marido, estava enterrado lá. Observando o funeral à distância, Jacob examinou distraído os rostos dos enlutados que passavam por ele. De repente, o coveiro viu algo que o fez estremecer. Havia um jovem ao lado do caixão da Sra. Parker, e ele se parecia exatamente com a pessoa naquela fotografia. Não, isso é impossível. Eu provavelmente estou sofrendo de um golpe de calor ou algo assim, tentou convencer a si mesmo o jovem coveiro. Mas, não importava o quanto Jacob esfregasse os olhos e encarasse o rosto do estranho, nada mudava. Ele era exatamente igual ao falecido Roger Parker. O jovem provavelmente era o neto de Barbara Parker, que veio se despedir de sua avó pela última vez. Justo quando Jacob estava prestes a se levantar do banco e se dirigir à saída, ele notou outra coisa estranha. Desta vez, no entanto, nada tinha a ver com o jovem que se assemelhava ao da foto. Tratava-se de um homem que havia se infiltrado na multidão de parentes enlutados. Ele parecia muito perturbador, seus olhos não mostravam tristeza ou pesar. O rosto do estranho se contorceu em um sorriso maligno, indicando que ele não se importava com o que estava acontecendo naquele momento. Além disso, ele manteve a mão no bolso, como se estivesse escondendo algo. Jacob sentiu que algo estava errado. Então, ele viu o estranho pegar um objeto alongado com alguns botões e uma luz piscando fraca no bolso. O homem ficou visivelmente tenso e começou a se afastar lentamente do funeral, tentando se distanciar o máximo possível. Tendo percebido que o estranho não tinha boas intenções, Jacob correu em sua direção. Ele empurrou o visitante suspeito por trás, fazendo com que o dispositivo misterioso caísse de suas mãos. Então, Jacob imobilizou o homem no chão com seu próprio corpo. A multidão começou a fazer barulho e alguém chamou a polícia. Como se revelou depois, as ações de Jacob eram totalmente justificadas. Aparentemente, o que o estranho segurava era um controle remoto para um dispositivo explosivo. Ele havia sido plantado sob a lápide vizinha e, se detonado, teria causado grande sofrimento e danos a muitas pessoas inocentes. Diante das câmeras de notícias mais tarde naquele dia, Jacob contou como percebeu acidentalmente que o homem estava segurando o controle remoto de uma bomba. Ele optou por não mencionar a fotografia que encontrou no caixão, pois não queria perturbar os parentes do falecido.
Após a entrevista, o homem que se parecia exatamente com a pessoa na foto se aproximou de Jacob e apertou sua mão. Sou Michael Parker, estes são meus avós falecidos, apontou para o túmulo. Jacob assentiu e olhou intensamente nos olhos do homem. Enquanto isso, Michael continuou, a tentativa de assassinato era direcionada a mim. Eu trabalhava para uma organização que concede contratos para construções urbanas. Há um mês, neguei permissão a esse homem para construir um shopping na área do parque da cidade. Ele deve ter guardado rancor e decidiu se vingar. Graças a você, estou livre agora. Jacob sorriu, tirou a fotografia do bolso e entregou-a ao jovem empresário. Agora, tudo fez sentido. Michael era o neto do falecido Roger Parker, e é por isso que ele se parecia tanto com ele. Após um breve silêncio, Jacob estava prestes a ir para casa quando Michael o deteve e entregou-lhe um envelope espesso. Esta é uma recompensa pelo seu trabalho e ajuda. Por favor, aceite. Eu sempre pago minhas dívidas e sou realmente grato por tudo que você fez hoje. Interceptando o olhar surpreso de Jacob, Michael sorriu e agradeceu. Dentro do envelope, havia dinheiro suficiente para Michael comprar 2 passagens para Miami, para realizar a viagem com sua esposa que eles há muito tempo sonhavam fazer. A caminho de casa, Jacob comprou um buquê de rosas para sua esposa, pretendendo compartilhar as boas notícias com ela. Enquanto isso, Michael olhou para a fotografia de seu falecido avô, enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto e entrou em seu carro. Ele tinha muito trabalho a fazer. Barbara e Roger Parker podiam ter a certeza de que a vida de seu neto sempre estaria cheia de abundância e estabilidade financeira, pois sempre fora sua prioridade número 1 na vida. Aqui chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho.